Olá, boa noite. Notícias em Debate de hoje vai falar sobre comportamento do adolescente. E sobre isso a gente conversa com Gisela Monteiro, especialista, psicóloga e doutora em psicologia social. Boa noite, Gisela, bem-vinda. Obrigada, Roberta. Bom, o nosso assunto de hoje é o adolescente, mais especificamente o comportamento transgressor, né? O que é tudo isso, Gisela? O nome é pomposo, né? A transgressão é você não cumprir uma regra ou uma norma, ou até a lei, né? Então, a gente vê adolescentes que ficam em desacordo com a lei, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, então eles são infratores, né? O termo mais técnico para quem não cumpre a lei é infração. A gente fala de transgressão porque são coisas que são fora da regra, então, de não respeitar limites e propostas e normas da família ou sociais, né? Agora, isso é um ponto específico do adolescente? Isso é. É uma característica do adolescente? É uma característica. A gente vai desenvolver o controle do impulso, o autocontrole, só depois dos 20 anos, mais ou menos, né? O córtex pré-frontal, essa região do cérebro, que faz esse autocontrole. Então, até então, isso está sendo trabalhado e desenvolvido. Junto com isso, a gente tem que a adolescência é o período pré-adulto, né? No qual ele vai trabalhar a sua identidade profissional, sexual, ideológica. E uma característica é uma instabilidade, é uma incerteza, ele está se experimentando em todas essas áreas. Uhum. Então, ter um padrão de comportamento, a instabilidade se você ouvir uma situação assim de que alguém saiu batendo uma porta, se você falar, que idade tem essa pessoa? Ah, tem 35. É mal educado, é grosso, é impulsivo. Vai ver o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Ah, tem 15? Ah, então tudo bem, é filho normal. de fulano que está ali tendo piti, né? Mas não é por isso que a gente tem que aceitar e ele sair batendo a porta toda vez que é contrariado, né? Então, a transgressão ela é um pouco parte da adolescência. E essa é uma fase que requer um pouco mais de cuidado, né, Gisela? A gente vê, às vezes, conversa com muitos pais, fala, adolescente, já está nessa fase. É uma fase, quer dizer, é uma fase que todo mundo torce o nariz, né? Ninguém fala, poxa, meu filho vai entrar na adolescência. Não fala, meu Deus, me socorre, meu filho está entrando na adolescência. Então, por que é o desconhecido? Porque é o desconhecido, porque é um período que não demora 6 meses, demora 6, 7, 8 anos. Pode demorar 20, né? A gente tem adultos, adolescentes. Que é um grande problema, né? Do ponto de vista psicológico, são adolescentes. Agora, tem também, junto com essa transgressão, essa instabilidade, muita criatividade, né? Muito bom humor. Eles são desafiadores e a gente pode ver também o desafio no bom sentido. Porque tem aquela sensação de que pode mudar o mundo, que a vida é simples, que as pessoas, os adultos, são todos complicados. Alguns têm certezas e convicções. E acho que este período ele é fértil em criação, em invenção, em novidade. Se a gente só se pegar nas dificuldades, fica difícil conviver, né? Então, eu tenho uma filha adolescente e quando encontro as pessoas, elas e mesmo os pais, né, que a gente convive e vive as mesmas dificuldades e as mesmas coisas legais. Então, é de rir junto, de estar junto, tem que acompanhar esse processo. Se a gente só olhar do ponto de vista da dificuldade, fica pesado. Para o adolescente e para a gente também, né? E aí até um conselho para os pais, para as mães e para os educadores e para quem convive com esse adolescente, você falou de um ponto importante que seria o acompanhar. O acompanhar não é você só estar olhando de lado, é você estar participando desse processo. Participando, mas não é o melhor amigo, aquela história assim, eu sou super amigo, eu sou melhor amiga das minhas filhas, dos meus filhos e tal. Não sei se é o melhor amigo, acho que tem uma proximidade. O que eu digo de acompanhar é saber onde é que está, o que está estudando, as notas como é que estão, que dificuldades tem, que interesses tem. Se a gente está falando de desenvolvimento de identidade, a gente tem que oferecer oportunidade para ele se encontrar. Então, esporte, uma área de esporte. Não gosta de nada de esporte. Talvez ele goste de artes, né? De cinema, de música, de teatro, tocar um instrumento, curte música. Ele gosta do mundo digital, ele gosta de fotografia, ou ele tem 1000 possibilidades de plantas, né? De jardinagem. Ele gosta muito de ler, né? Então, às vezes, ter um adolescente, isso é um clássico, né? O adolescente fica muito enclausurado, lendo o tempo todo, tal. Pô, mas ele está lendo.
Antes lendo do que na internet. Ele tá ficando rico de cultura, de informação, de conhecimento. Então, o acompanhar, eu acho que é saber com quem tá, convida a molecada para ir para sua casa, chama para comer pizza lá, ou marca o encontro ali para depois sair. Conheça os pais. Não é para virar... É difícil saber esse meio termo, porque não é para virar uma obsessão, ter senha de internet, pôr um drone, né? O sonho de algumas mães é põe um drone seguindo o seu filho, né? E aí você vai observar... Não seria tão ruim, viu? Para você talvez não, mas para ele seria, né? Sim. E é uma ilusão a gente achar que porque tem a senha da internet, do Wi-Fi não, mas do aparelho dele, do iPhone, do computador, que você vai conhecer e saber de tudo dele. Se ele sacar que ele está sendo vigiado e ele vai dar a senha para você, né, ou para os pais, ele vai apagar o que ele não quer que veja. É uma ilusão a gente achar que consegue 24 horas colocar uma câmera. Até 5 anos atrás isso não era possível. Não sei se 5, mas por aí, né? E a gente viveu, as pessoas se desenvolveram, né? Acho que a confiança ela é mais importante para ele. E aí está o ponto, Gisela. Como é que esse pai e essa mãe vai conseguir desenvolver essa confiança? Muita gente acaba confundindo com essa questão da amizade, né? Sim. E aí não se coloca no seu devido lugar enquanto pai, enquanto mãe, que impõe limites. E esse adolescente, ele precisa desse limite, né? Para não transgredir, Exatamente. senão não tem como. Como é que pode ter essa relação de confiabilidade entre pai e mãe e o adolescente? Experimentando, só testando. Então você deixa a primeira vez que vai num show ou vai voltar, você estabelece um horário, tem que voltar 1h30 da manhã e não pode beber, né? Então você deixou e vai testar. Voltou no horário e não bebeu? Beleza, vai de novo. Né? Não voltou no horário e bebeu? Não vai mais. Até você acreditar que é possível deixar ir de novo. Porque não é às assim? vezes também existe a questão do grau de maturidade que esse adolescente Sim, está. Às vezes o pai e a mãe cobram coisas que ele não tem condições de dar, não é isso? Então, esse é um ponto importante porque ele é muito criança para umas coisas e muito adulto para outras. Né? Então, a gente infantiliza, não deixa a questão da violência urbana, uma realidade, né? Mas tudo bem, vai sem nada, atravessa a rua e vai na padaria comprar 6 médias. Né? Por que ele não pode ir? Ele resolve questões de matemática, de biologia e de química muito mais complexas, mas ele não é capaz de acordar sozinho para ir para a escola. Porque não interessa. Entende? Então, tem que ser uma coisa mútua. Olha, você tem que ir bem na escola, tirar nota 7 para passar, 7, 8 tá bom, não precisa tirar 10 em tudo. Agora, dá uma forcinha aqui, né? Acorda sozinho, arruma o seu quarto, põe a sua roupa para lavar, porque não é possível que não saiba. É facílimo aprender. Quem resolve o binômio de Newton consegue acordar cedo sozinho. E esticar um lençol, né? Esticar um lençol. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o comportamento do adolescente. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já.